Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um Bipopapo, eu e Márcia Buentes. Onde falaremos sobre boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Boa noite, Luciana. Tudo bem? Tudo bem? Hoje falaremos sobre ritmo biológico e transtorno bipolar. Teremos a presença do Dr. Fernando Pimentel, o padrinho do Bipopapo. Nossa, tem bastante gente. Tem. Bom, sejam bem-vindos a mais um Bipopapo. Acho que o doutor Fernando vai entrar agora. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e vocês? Tudo bem. Tudo bem? Ritmo de carnaval já? Ritmo de carnaval, de muito trabalho. A gente junta um pouquinho trabalho com o carnaval. Dá para lembrar um pouco que tá tendo carnaval lá fora. Mas para nós o batido continua. Continua com tudo. Então, doutor Fernando, como o senhor tem passado? Padrinho do nosso Bipopapo. Ele é padrinho mesmo. Ótimo, muito bem, trabalhando bastante, né? E muitos projetos, tanto de pesquisa quanto consultória, tá tudo ótimo. E vocês, como é que estão? Tudo bem? Tudo bem. Muito calor, muito trabalho, enfim, muito estudo sempre. Nossa, se eu tô morrendo de calor em Botucatu, que fica numa serra, imagino vocês. Você também, Márcia, é do Rio, né? Eu sou do Rio. Vocês duas no Rio aí, nossa senhora, eu já tô passando mal aqui. Imagina aqui. Nossa, a sensação térmica aqui tá altíssima. Muito ruim. A gente tem ânimo para nada. Então, gente, hoje vamos falar sobre ciclo circadiano. E o que é ciclo circadiano? É o conjunto de atividades que regulam o nosso organismo, como o sono, e também ele é preditor da boa saúde mental. E para falar mais sobre isso, o doutor Fernando Pimentel vai esclarecer todas as nossas dúvidas, não é, doutor? Mandem perguntas também, né? Boa noite, todo mundo entrando. Então, o ritmo biológico, ele é a base do transtorno bipolar, né? Não tem como falar de uma coisa sem a outra. E os tipos do ritmo biológico tem o sazonal, que é o anual, o lunar, que é o mensal, né? 28, 30 dias, que é a menstruação, o circadiano, que é 24 horas, que é o ciclo fisiológico que dura um dia, e o ultradiano, que acontece várias vezes ao dia, não é isso? Então, agora, eu vou fazer uma pergunta que vem do transtorno bipolar, doutor Fernando. No transtorno bipolar, é comum alterações no padrão do sono. E tanto na mania como na depressão, isso acontece. Qual é a diferença? Porque na mania, sim, a gente sabe que a necessidade do sono fica bem reduzida, né? Sim. Tem diferença nos dois episódios, com certeza. Mas acho que antes de falar disso, vale falar assim, que o que se tem pesquisado hoje em dia, o ciclo circadiano, ele está dentro de um componente do transtorno bipolar. Assim, essa alteração de ciclo circadiano está no cerne ali do transtorno bipolar, tanto na questão genética quanto questão de sintomática mesmo, né? Então, o paciente com transtorno bipolar tende a ter alterações de ciclo circadiano, mesmo em eutimia. Então, aquele paciente que tende a ir dormir mais tarde, que se diz mais noturno, que produz mais à noite, que consegue funcionar mais à noite. Então, mesmo eles fora de um episódio, um paciente, ou paciente com transtorno bipolar já tem essa tendência. E aí, voltando para os episódios, o que a gente vai ver muitas vezes é a inversão do ciclo, quer dizer, trocar a noite pelo dia,
Então, o paciente em mania, às vezes, passa direto sem dormir. 48 O paciente, horas direto, né? ou até Eu já vi mais, às vezes. 72 horas, 50. Exato, exato. E é muito mais, é até mais fácil diagnosticar quando o paciente está nesse nível de mania, assim, é bem claro, né? Agora, no paciente no estado misto, a gente vai ver muita inversão. Então, ele acorda, ele dorme até mais tarde, fica com muito sono, dormindo durante o dia, e chega à noite, tem uma ativação noturna, e aí não dorme mais, vai até madrugada acordado, porque está ativado de noite. Então, tem é o que você falou aí, né, Márcia, essa alteração ultradiana da energia, e o sono também acaba se refletindo nisso. E por fim, na depressão. A depressão bipolar tem que ser mais aquela depressão atípica, que é chamada atípica, embora não seja nada atípica, ela é bem comum, né? Mas por questão histórica mesmo. E dentro dos sintomas da depressão atípica, em vez de ter insônia, como pode acontecer na depressão, a pessoa tende a dormir demais, tem muito sono, dorme muito mais horas, onde encosta, dorme para se esconder da dor, da depressão, e consegue dormir facilmente sem remédio. Então é isso que muda, né? Essa aí seria tipo a depressão melancólica, né? E o que muda talvez fosse até um pouco da irritabilidade que a pessoa tem. E assim, se alguém ligar, vamos a uma festa, a pessoa vai, tem ânimo para ir, mesmo estando em depressão. Não é atípica. A atípica, assim, ela é reativa. Então, acontece uma coisa boa, a pessoa se alegra. E às vezes a pessoa fala, poxa, mas só de fim de semana, só de dia de semana que ele está deprimido, chega no É. final de semana, tá bem? E tá mesmo deprimido, sim, porque ele é um tipo de depressão que consegue reagir a coisas mais prazerosas da vida. E como o ciclo circadiano ele diz respeito, né, ao conjunto de atividades biológicas, essa alteração do sono ela é preditora também de episódios, seja de mania, hipomania ou depressão, não é, doutor Fernando? É perfeito, Luciana. Quando o paciente tem, muitas vezes ele é o pródromo, vamos dizer assim, o que vem antes. O primeiro sintoma que aparece é a alteração do sono, e depois vem os outros. Outras vezes, a pessoa desrespeitar o ciclo circadiano intencionalmente ou por necessidade, intencionalmente às vezes começa a ir para balada, começa a sair, que já pode ser alguma alteração também do humor e da energia, né? E isso vai desencadear todo um episódio. Ou então é obrigado a trabalhar em um certo turno. Vai inverter, vai para o turno E noturno. Desencadeia a doença também, é outra coisa que acontece muito, né? Então, os meus pacientes, assim, tem pacientes que são enfermeiras, fisioterapeutas, que entram num trabalho novo de hospital, eu já aviso, olha, você não pode dar plantão à noite. E se precisar, a gente, né, faz uma carta explicando isso para a chefia, que isso vai desestabilizar a doença, né? Não pode mesmo. e essas alterações biológicas, elas afetam não só a questão do sono, né, doutor Fernando? O metabolismo, a cognição e também a concentração. Então, muitas vezes a pessoa ela não vê num curto prazo esse prejuízo, né? Exatamente. Porque ela fala o quê? Eu sou noturna, eu produzo melhor à noite. Só que com o tempo, a conta chega, né? Sem dúvida, a conta chega. E Normalmente, meus pacientes produzem mais à noite. é, Eu tenho uma paciente que ela acha que a noite é mais tranquila, mais calma. Ela faz a unha, ela pinta a unha, ela faz desenho no papel. E assim, estão perguntando como é que faz para regular o ritmo biológico, o sono. É sempre de manhã, né? Porque a pessoa, assim, a hora que você dorme é que eu acho lindo o ritmo biológico, porque é tudo muito sincronizado, né? Tudo assim, você dorme na mesma hora, acorda na mesma hora. A refeição também, o comer noturno também altera tudo. Você tem horário para almoçar, não pular as refeições, tudo isso é importante. Então, eu acho lindo, porque é tudo muito sincronizado. E no transtorno bipolar é tudo muito desincronizado, é tudo muito confuso. E não adianta você acordar às 7 horas da manhã e continuar, ainda mais nesse calor que está fazendo, no ar-condicionado, no quarto todo escuro. Você tem que sair, se expor à luz natural para o seu cérebro entender que você está acordado. E daí
Você acordou às 7 horas. Se você se expõe à luz natural às 10, 11 horas, o cérebro entende que você acordou às 10, 11 horas. É difícil ajustar, mas a gente consegue. Estão falando aqui. Não é isso, doutor Fernando? É isso mesmo. Eu Consegue acredito em sim. tudo isso. Sim. Assim, você regular tudo isso, ser tudo muito bem sincronizado. É o conjunto, né? Hã? Pode falar, Luciana. Tem uma pessoa aqui perguntando se você acha que a bipolaridade chama muito a droga, né? Deve ser ao uso das A uso drogas, da substância, né? Uhum. substâncias. Eu acho que pode ser um tema de um novo Bipopapo, esse com certeza. Sim. Se é que já não teve, eu não sei, mas eu não acompanhei. Tá, então já vamos anotar aí para falar disso, que dá para falar 1 hora fácil disso daí. Mas a grosso modo é assim, pode tanto facilitar o uso de substância pela impulsividade, então a pessoa tem uma maior dificuldade, é mais impulsivo, tende a se arriscar mais e tal, experimentar na fase de ativação, quanto também a pessoa acaba recorrendo à droga como se fosse um remédio, ela está se auto-aplicando. Então, ela está no estado misto, com muita ansiedade, e busca, por exemplo, maconha para tentar aliviar, tendo a ilusão, né, que vai aliviar a ansiedade com a maconha, né? Ou está deprimido, vai usar uma droga estimulante para aliviar da depressão. Isso pode acarretar um quadro de dependência, dependendo da predisposição genética e da quantidade de uso. Então tem esses dois lados, né? O uso da droga como um remédio que a pessoa se aplica de uma forma totalmente descontrolada e o uso da droga pela impulsividade, que pode desencadear a dependência química, né? Até mesmo a questão da bebida. Se você bebe a bebida, você pode até dormir rápido porque você bebeu, mas você não vai ter um sono tranquilo. Você vai ter um sono porque você bebeu e o seu sono vai ser horrível, né? E o despertar. Nossa, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. A bebida também é um prejuízo bem grande. Olha, tem uma moça perguntando como ajustar o ciclo circadiano tendo tanta instabilidade no humor. Essa é para você, doutor. Ah, perfeito. Eu ia falar disso mesmo. Que boa pergunta, né? Quem que falou aqui? Deixa eu procurar. A Marcília? Marcília Macedo. Marcília, boa noite. Ajustar o ciclo circadiano não é simplesmente, né, a gente chegar e falar, né, a Márcia, a Luciana, falar assim, olha, agora você vai acordar todo dia às 7 horas da manhã e pronto. Né? Os seus problemas acabaram, né? Seria bom, né? Seria muito bom. É um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas. Ajustar. Primeira coisa, medicação. A transtorno bipolar se trata com medicação. E boas medicações, em doses adequadas, retirando medicações que atrapalham, como antidepressivos, na maioria dos pacientes que usam antidepressivos, a gente tem que tirar. Então, estabilizando com a medicação, fica mais fácil da pessoa aí sim começar a tomar as medidas necessárias para ajustar esse ciclo circadiano. E aí o primeiro passo, realmente, a pessoa fala, hora de dormir, hora de dormir. Mas o ideal é pela hora de acordar, porque ajustando a hora de acordar, fica mais fácil ajustar a hora de dormir. Então, eu começo acordando sempre no mesmo horário, bonitinho, né? Vou parafrasear minha mestra, doutora Doris, aqui, ela fala assim, que o paciente tem que se chutar da cama e se pôr para dormir. Exatamente. Então, mas tem que se chutar da cama de manhã. Ela sempre fala isso. Então, esse é um primeiro passo, e depois à noite. E aí lembrar que o ciclo circadiano não é feito só de sono. Ele é feito de uma série é feito de horário de comer, o tipo de comida que você vai comer, a hora que você faz atividade física, a hora que você trabalha, a exposição à luz solar, como a Márcia falou, né? Então, tem uma série de atividade mesmo ao longo do dia, né? Esse ciclo de atividade ao longo do dia e de feedback que você vai dando para o seu corpo com alimentos e outras atividades que vai regular esses hormônios todos. Então, primeiro, assim, ajustar a medicação para a pessoa ter o mínimo de condições de começar a fazer essas alterações, porque o paciente muito doente,
ele não tem condições a pessoa fala, força de vontade, você tem que sair da cama, tá? Paciente que está muito agudo, muito sintomático, não dá conta disso. E não adianta a família gritar no ouvido dele, não vai, não vai. A hora que ele vai melhorando, eu falo para o paciente sempre, no deprimido, a hora que você sentir a primeira força chegando em você, aquele paciente que não tem energia nenhuma, agarra nela e começa a fazer uma atividade física, aí sim começa a mudar algumas coisas, né? Mas enquanto não tiver essa primeira força, não adianta insistir. Até ter o cuidado com o que se fala, né, para uma pessoa que ela está num episódio depressivo, porque a pessoa acaba se culpando e entra no ritmo de autocobrança que ela só piora o próprio estado. Sim. Né? E tem outra coisa, né, doutor Fernando? No transtorno, a pessoa que tem o transtorno bipolar, que ela tem a genética favorável, né, a predisposição genética para o transtorno bipolar, o ritmo biológico já é alterado naturalmente, não é isso? É isso que a gente estava, né, comentando. Então, a pessoa já tem uma tendência a dormir pior, eles falam durmo mal, sempre dormi mal, você deve sempre ouvir isso, né? A vida inteira eu não dormi bem, a vida inteira eu fui dormir mais tarde, 1, 2 da manhã, ou dormi a manhã inteira. Então já vem isso para uma boa parte dos pacientes, né? Assim, porque a melatonina, ela é o hormônio do sono, ela começa a ser liberada 9, 10, 11 horas da noite que seja. Aí já começa você a ficar sonolento. Demora o quê? 1 hora para você começar a dormir. Daí você dorme, a melatonina vai diminuindo e o cortisol começa a ser liberado. Ele manda um aviso que, por exemplo, a hora que você acorda, 6 horas da manhã, um exemplo, ele avisa lá, olha só, daqui a 14 horas você volta a ser produzida a melatonina para voltar a dormir. A pessoa que dormiu acordou às 6 da manhã, daqui a 14 horas, às 20 horas, ela já vai começar a liberação da melatonina e o sono vai chegando, dormir 9, 9h30, ok. A pessoa que acordou meio-dia, ela só vai ter sono de madrugada, não é isso? Daqui a 14 horas que ela vai ficar esperando a produção de novo. Então, é tudo sincronizado, né? Uma confusão. Uma coisa Sim. Que é para ser tudo no ritmo direitinho. Sim. E, inclusive, né, quando a pessoa não tem um sono regulado, ela também tem um fator que é desagradável, principalmente para as mulheres, né? Ganho de peso. Exatamente. O ganho de peso, porque o hormônio do emagrecimento ele é produzido durante a noite. Do crescimento também, né? O GH. Tudo, tudo é na hora por exemplo, crianças, adolescentes não deveriam virar à noite, né? Ou dormir tão tarde como a gente vê. Aí depois a culpa de engordar vai para a medicação. O remédio está engordando. É sempre na conta do remédio, mas a pessoa não vê que ela está totalmente... Mas, na verdade, a pessoa tem um ritmo biológico alterado já por conta do transtorno bipolar e ela não faz, né? Tem a parte do medicamento, mas tem a parte que é o paciente que precisa se ajudar, né, doutor Fernando? Porque se você come à noite, durante a madrugada, é claro que você vai ter ganho de peso. Né? A gente tem um horário certo para dormir e para se alimentar. Pular refeições também altera esse ritmo. A pessoa que só come à noite. Então, quer dizer, se você passa o dia todo sem tomar café da manhã, sem almoçar, sem um lanchinho de tarde, na hora do jantar você vai comer igual um dragão, né? Com certeza. No jantar ou de madrugada também, né? Não, dependendo da hora que a pessoa faz o ritmo dela. E também quando a pessoa faz o uso abusivo, né, doutor Fernando, de opioides, ela precisa reaprender a dormir, né? De opioides e benzodiazepínicos, você fala assim também? Isso, tipo Zolpidem, Rivotril, porque tem pessoas que falam que só dormem se tomar Rivotril. E Rivotril não é sono. Não. Isso é legal falar aqui, porque até hoje no consultório pintou essa dúvida aí, com uma paciente que toma o prazolam e ela fala assim, mas
Que estranho, eu não tenho sono com alprazolam, né? Eu falei, exatamente, porque o alprazolam ele é um ansiolítico, não é um indutor de sono. Ele tem um efeito colateral da medicação que é dar sono. As pessoas usam isso para dormir e acabam, e como não é a propriedade da medicação, acabam tomando cada vez mais para poder conseguir dormir. E vão viciando na medicação, né? Com o alprazolam, benzodiazepínico, e o Rivotril também. O Zolpidem acontece a mesma coisa. E que eu falo, mas essas medicações acabam sendo, como eu falo para sempre os pacientes, é um termômetro de como está esse paciente. Se eu tenho um paciente que começa a usar demais, eu sei que ele não está bem, está descompensando do transtorno, a gente vai precisar ajustar a medicação. É isso. E naturalmente, uma boa parte desses pacientes, assim que vão estabilizando com a medicação correta, com o estabilizador do humor, eles vão parando de usar porque não precisa mais dessa medicação, porque o sono está se regulando, né, com o tratamento. E não precisa mais dessa medicação acessória que ele ia se automedicando como se fosse igual o álcool e outras drogas que a gente estava falando, igualzinho. Vai usando fora da prescrição médica, por conta própria, porque não está conseguindo dormir, porque não está bem, porque está querendo se colocar para dormir de alguma forma, né? E além de não respeitar, né, o que chama de arquitetura do sono, é um sono que não é reparador, a pessoa acorda no outro dia com aquela sensação que não Não, a descansou, né? privação do sono também é uma coisa muito danosa, não é? A privação do sono causa irritabilidade, a pessoa fica cansada, fica... Nossa, assim, você ficar sem dormir é uma coisa muito, muito, muito ruim, eu acho. Assim, eu tiro até por mim, eu preciso de 7 horas, cada um precisa ter um momento de sono. Eu, se eu não tiver minhas 7 horas de sono, eu sou uma pessoa que até frio eu sinto. Vai me dando, assim, uma irritação, porque eu preciso dormir. Eu acho que é muito importante. Você conseguir dormir bem, deitar bem, acordar bem. Sim. Né? A privação é muito... Eu não sei que você esteja Eu, olhando. o primeiro objetivo, assim, do tratamento do paciente chega muito agudo, sem dormir, seja em estado misto, seja em algum outro estado, é realmente dormir. Assim, o primeiro objetivo que a gente traça em termos de melhora sintomática, né? Melhora sintomática, o que que é? A pessoa com um transtorno bipolar, seja em qual fase, ele tem sintomas. Então, ele vai ter sintoma, ele vai ter na depressão tristeza, desânimo, perda do prazer pelas coisas que tinha, o pensamento pessimista e tudo mais. E pode ter insônia. Na ativação, ele vai ter inquietação, aceleração de pensamento, impulsividade, enfim, uma série de sintomas. E a insônia, ou a falta de sono, ela pode ser um desses sintomas. Então, a gente ataca ele primeiro, a gente vai com uma medicação tentando associar aos estabilizadores ou usar estabilizadores que vão dar sono, porque é impressionante como isso funciona bem. Ajustou o sono, o resto começa a se ajustar mais fácil nos outros sintomas. Aqui Né? uma pergunta. Como saber o que é a nossa raiva e o que é a bipolaridade? Psicoeducando, né? Fazendo psicoterapia para poder aprender o que Muita psicoterapia. Olha, e chega uma fase do tratamento que começa a ficar bem difícil definir isso, né? E aí eu falo que realmente a psicoterapia ela é fundamental nesse para ajudar o paciente a definir, entender isso, né? O que é meu, o que é da doença, né? Muita confusão, não tem? Muita confusão. Chega num ponto do tratamento que o paciente tá bem melhor, mas sobrou algum sintoma. A gente não sabe se sobrou algum sintoma ou se realmente é da personalidade. Tem gente que é um pouco mais irritado mesmo, né? Agora, será que é sintoma? Porque se for sintoma, a gente vai ter que combater. Deixar sintoma facilita muito a recaída da doença. Agora, se for da personalidade, aí é com vocês. Aí você vai ter Não, que eu cuidar. acho que nós trabalhamos em conjunto, né? É a medicação, né, contigo, é a psicoeducação comigo, com a Luciana, a psicóloga, e o paciente também tem a parte dele, porque se ele também não colaborar, não entrar né, no tratamento, você não faz milagre, a Não medicação não vai. faz milagre, eu não faço, o Luciano não faz. Então, assim, ele tem que fazer a parte dele. Ele vai ter que aprender
a identificar, né? Você corrige Mudar se eu os estiver falando errado. hábitos, mudar os hábitos, a rotina. Identificar os gatilhos, identificar o que precede a irritação, o que causa e o que ele pode fazer naquele momento, quando ele está irritado, né? É o E aí o trabalho que ele tem que estar disposto, né? Disposto a isso, né, Márcia? E assim, rotina, assim, ter uma rotina saudável, uma rotina boa, mudança de hábito, porque rotina todos nós temos, né? Até que a pessoa fique deitada o dia inteiro na cama. É a rotina dela, é ficar deitada o dia inteiro na cama, levanta à noite, faz alguma coisa, volta, vai para o sofá. Isso é uma rotina, mas tem que mudar o hábito para poder adequar o tratamento, fazer a parte dela, né? Todo mundo tem que fazer a sua parte. Eu tenho uma paciente que ela já trocou de psiquiatra umas 5 vezes. Porque, o psiquiatra não está dando certo, porque o remédio não faz, eu não durmo, mas calma, não espera o remédio fazer efeito, coitado do psiquiatra, e não tem nada com isso, tem que esperar fazer efeito a medicação. Sim, sim. E a privação do sono, né? A gente vê muito impacto dela, principalmente na depressão pós-parto, né? Porque a privação do sono, ela é o gatilho para agravar as depressões, não é? Sim, sim. De diversas formas mesmo. Inclusive, no pós-parto, o que a gente tenta combinar com os pacientes e com as pacientes e com seus maridos é que o marido levante à noite para cuidar da criança. Então, a paciente pode tirar leite ao longo do dia, armazenar, é possível fazer isso. Ótimo. E o marido levante à noite para cuidar da criança. Na prática, poucas mães conseguem fazer isso na minha prática clínica, né? Embora a gente oriente e fale dessa necessidade, porque há risco mesmo, assim, começar a acordar de madrugada para ir cuidar do bebê é risco para entrar em fase. Sim. É risco mesmo. E também essa questão de inversão do ritmo, né, de ficar acordado à noite, que também começa a permear os pensamentos muito negativos e autodestrutivos, né? As ideações que a gente fala, né? Se o paciente tiver mais sintomático, em estado misto principalmente, aquela hora da noite, da insônia, é muito sofrida, né? Porque você não tem ninguém em volta. Não. Tá ali sozinho com os seus pensamentos. Né? E é horrível mesmo, assim, é realmente muito sofrido para aquela pessoa. E aí, né, permite mais, como você não tem muito o que fazer, não tem do que se ocupar, tá todo mundo quieto, você não quer acordar ninguém, e vem aí esses pensamentos, favorece mesmo. E a gente vê no dia a dia que é uma hora realmente muito sofrida para as pessoas, inclusive com esse tipo de pensamento. Doutor Fernando, tem a Marcília está perguntando se bipolar pode engravidar. Ah, sim, sim. Eu anoto outro tema aí para o Bipopapo. Pode. Pode engravidar, sim. Eu só estou anotando os temas aqui, hein? Boa. É claro que tem que ter o acompanhamento, né, doutor Fernando? Tem que ver as medicações com o psiquiatra, tudo certinho. Como é que funciona, né? O ideal é que a paciente esteja estabilizada há um bom tempo já. Se programe essa gestação para que sejam retiradas as medicações que são proibidas na gestação, como, por exemplo, o valproato, a carbamazepina, entre outros. O lítio no início da gestação também vale a pena tirar. E aí se programa essa gestação, sabendo que vai ter um período aí mais de risco, e aí que se volte com as medicações, ou que se mantenham as medicações que possam ser dadas durante a gestação, que o contato, que seja um obstetra que possa conversar com o psiquiatra, e aí, e realmente, quando puder voltar com as medicações, ou se possível não parar algumas medicações, o ideal. Porque o que acontece? Já é provado que é muito mais perigoso para o bebê uma mãe que entra em fase durante a gestação ou no pós-parto do que as medicações.
do que grande parte das medicações. Então, é perigoso para o desenvolvimento das crianças, para a inteligência da criança, para o risco da criança desenvolver transtorno psiquiátrico no futuro. Oi? Por conta do estresse, né, doutor? Do estresse, do tanto que é inflamatório, né, entrar em fase, é inflamatório para o corpo todo. E, inclusive, partos prematuros, baixo peso ao nascer, tudo isso aumenta risco, né? Tudo isso foi associado a pacientes que não estão compensados, então tem que estar bem estabilizadinho. Na amamentação, voltar com medicação de novo, nem que às vezes não amamente, e se for uma medicação que não pode usar na amamentação, para que a mãe não desestabilize, fazer o máximo para que a mãe fique bem, né? Isso é muito importante. Né, doutor Fernando? Tem que ser Muito bem programada, né? Exato, muito bem programado, tem que ser. Tem uma moça perguntando o que tem desregulado no hipotálamo, Núcleo supraquiasmático. em quem tem bipolaridade. Como é que é? Deixa eu ver. O que tem desregulado no hipotálamo, no núcleo supraquiasmático, em quem tem transtorno bipolar. Então, nessa pergunta, eu não vou saber dizer com exatidão para você agora, porque eu não tenho essa capacidade de decorar essas alterações do cérebro. Sinceramente, eu não consigo decorar isso, embora eu já tenha lido algumas vezes, tá? Mas as alterações no transtorno bipolar, elas, no cérebro, mostrou-se que há alterações, mas essas alterações não são, como é que eu vou dizer, específicas do transtorno bipolar a ponto de se fazer um diagnóstico com imagem, ou mesmo que seja com ressonância funcional, tá? Então, há alterações sim, às vezes de baixo funcionamento ou de maior funcionamento, eu não vou saber dizer exatamente quais que são mesmo, não me lembro agora, mas que ainda a gente não consegue fazer diagnóstico com elas, tá? Então, eu vou ficar devendo essa resposta, peço desculpas. É porque por exame, o transtorno bipolar ele não tem marcador biológico, né, para ser detectado em exame. Por exemplo, um exame de sangue, um exame de imagem. Ele não para isso. O diagnóstico é feito por critérios, que são sintomas que a gente pergunta na consulta, ou por escalas específicas, né, normalmente usada em pesquisas. Então, a gente tem dois manuais, né, que é o DSM-5, a versão texto revisado atual, e também tem a CID-11, em que tem os critérios para as doenças. Então, a gente vai perguntando esses sintomas, e são um número X de sintomas para cada episódio, isso dentro de um certo tempo em que esses sintomas ficaram acontecendo ininterruptamente, ou predominando na maior parte do tempo, e aí também causando sofrimento, causando prejuízo para essa pessoa. Então, se preenche tudo isso, a gente sabe que entrou, a gente considera que tem a doença. Tá? Então, um transtorno bipolar, por exemplo, o tipo 1, a pessoa tem que ter tido um episódio de mania na vida, tá? E pode ou não ter tido um episódio de depressão. E dentro da mania, a gente tem lá os critérios diagnósticos, tem os critérios principais, né, de humor elevado, ou irritável, e aumento de energia dirigida agora não tem mais dirigido objetivo, aumento de energia, né, e depois mais os critérios que vêm depois. Do critério B, e tem que ter pelo menos 3 ou 4 dos outros critérios. Na depressão, tem que ter pelo menos perda do prazer nas coisas, e tristeza, e depois mais os outros critérios. Então, é assim que a gente faz o diagnóstico. Hoje em dia, infelizmente, a gente não avançou para critério, para os diagnósticos por imagem ou por exame de sangue que faça o diagnóstico. Até porque é muito difícil diferenciar, às vezes, transtorno bipolar tipo 2 de depressão, né? Há outro tema para o Bipopapo, é como diferenciar a depressão de bipolar tipo 2. Tem um artigo que eu apresentei no GRU da sexta passada, maravilhoso sobre isso daí. Libera! Como diferenciar o tipo Depressão, transtorno depressivo maior de transtorno bipolar tipo 2.
E é aí onde tem a maior pedra de tropeço para um diagnóstico assertivo, né? Exatamente, aí que é o mais Fernando, já difícil, né? temos 3 temas aqui anotados. Aí, ó, viu? Legal. Bons temas aí. E o que falar das bebidas estimulantes, né? Café, energético, guaraná, chá preto, que tudo é cafeína, né, doutor Fernando? Tudo cafeína. Tudo cafeína. Falando em ritmo circadiano, né? Então, isso Refrigerante é um também. tema importante. Oi, Márcio. Coca-Cola também não tem cafeína, refrigerante? Coca-Cola tem cafeína, né? Coca-Cola tem cafeína. Sim. É um problema isso, porque às vezes as pessoas ainda estão um pouco sintomáticas. Eu estava tendo, até vendo, então vou ler um comentário aqui da Aline Viviane 03, então, que ela fala: tenho dificuldade de sair de casa, não tenho ânimo, estou medicada, faço psicoterapia, o meu ciclo circadiano está regular. Quer dizer, o que que é? Obrigado pelo seu comentário, Aline, porque é um exemplo muito bom do que acontece na prática clínica. A pessoa melhorou, mas ainda está sintomática, né? Então, ainda tem sintomas depressivos. E aí, normalmente, essa pessoa que está, assim, está melhor do que já esteve, em termos do transtorno bipolar, das fases, mas ainda acorda com muito pouca energia, não quer sair de casa, sem ânimo, e às vezes tem que trabalhar, tem que produzir, e começa a tomar café para tentar, ou bebidas estimulantes, né, Luciana, para tentar vencer esses sintomas. É a mesma coisa que a gente estava falando das substâncias, né, álcool e outras drogas, como remédio. Acaba usando isso como remédio para melhorar os sintomas de falta de energia, de sonolência, que são sintomas. Então, se há sintomas, precisa melhorar a medicação. Porque a cafeína fica, o quê? Umas 7 horas na corrente 7 sanguínea, horas. né? 7 horas na corrente sanguínea. Então, tomou depois lá da tardezinha um café, um expressinho, já viu. À noite vai ser complicado, né? Pode tomar o café de manhã sem problema nenhum, né? Porque eu, por exemplo, Pode. eu sou alucinada por A café. Luciana tem boas Também. ideias com café. Vamos fazer nossa agenda. Pega o café da Luciana. Pronto. Sai excelente ideias, são brilhantes. Sim, Mas eu, sempre à tarde, a gente não passa das 3, 4 horas fazendo nossa reunião. Então, ela pode tomar bastante café. mas a pessoa que já tem a dificuldade do sono, né, de ter um sono regulado, o ideal é que ela não consuma após as 14 horas, né, o café, o chá preto. Energético, por exemplo, é um veneno para o coração e para o cérebro, né? E é É, consumido de forma desenfreada, né? é muito fácil acesso, né, também, e realmente é ruim. Depois de um certo horário, não é bom, não. E acaba virando um hábito das pessoas, né, de usarem isso É. direto. E Tem uma quando pergunta é aqui. o álcool, né? Porque muitas vezes o energético ele está associado ao álcool também, né? Muitas vezes. A Ah, é. O bebida pessoal destilada toma. com energético. Os jovens gostam muito disso. Eles adoram, eles É, vão na balada e tomam, né? é. Tomam mesmo. Mas isso também provoca aceleração cardíaca, né? Que é muito Tudo, é um perigoso. estrago. Aqui é uma pergunta. E o uso da Ritalina, doutor Fernando? Ah, meu É, Deus. joguei. A Ritalina. Quem que perguntou aqui? Aqui é Aqui, a Sibeli. Sibeli. Tá. Então, Sibeli, a Ritalina, ela é uma medicação específica para o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A Ritalina, então, ela tem que ser prescrita para pacientes que têm esse problema. No paciente com transtorno bipolar, ela pode descompensar, gerar estado misto, virada maníaca, principalmente dada sem uso de estabilizadores junto. Enquanto o paciente tiver sintomático do ponto de vista do transtorno bipolar, não dá para usar essa Ritalina de jeito nenhum, tá? Sem condições. Agora, tem pacientes que têm
transtorno bipolar e TDAH. Acontece, tá? Comorbidade, né, doutor? Oi? A comorbidade, né? Comorbidade. Aí pode ser que seja indicado, desde que a pessoa esteja usando estabilizadores do humor, estabilizada, e aí vamos supor que a pessoa ficou estabilizada e sobrou ainda nos sintomas de TDAH. Então, melhorou muito, melhorou completamente do transtorno bipolar, está estabilizada, e o TDAH está evidente ali. Aí está indicado usar um estimulante, uma medicação do TDAH. O que acontece na verdade, e que nos estudiosos do transtorno bipolar, eles insistem nessa questão, que talvez o TDAH seja só um pródromo, quer dizer, os primeiros sintomas do transtorno bipolar que começaram lá na infância. E o que acontece, a gente vê na prática clínica, é que a hora que a gente estabiliza o paciente do transtorno bipolar, os sintomas do TDAH desaparecem. E aí não precisa tomar Ritalina, porque na verdade era tudo transtorno bipolar. Não era TDAH e transtorno bipolar. Mas que pode existir, pode. Tem alguns casos mais raros que a gente vai ver que eles existem juntos. Aí a gente precisa entrar com as duas medicações. Porque, na verdade, o próprio transtorno bipolar, né, ele altera a cognição, a memória, o foco, a atenção. Sim, boa, Luciana, é isso mesmo. As pessoas vêm questionando, mas eu não consigo, minha memória está ruim, eu não consigo, minha atenção está ruim, eu estou distraído e tal. A hora que a gente vai ver, é tudo sintoma do transtorno bipolar mesmo. Então, as pessoas estão ali ou na depressão, porque o cérebro não tem energia suficiente para prestar atenção em nada, ou na ativação, porque é tanto pensamento correndo junto que a pessoa não consegue prestar atenção. E se você não prestar atenção, você não faz memória. Precisa Também, dar atenção para fazer tem memória. outro, falando da infância também, tem o TOD também, que também pode ser um transtorno bipolar. Pode ser os primeiros sintomas. Exatamente. Aqui tem uma pergunta. O corpo pode criar resistência à cafeína de modo que não se sinta mais seus efeitos no corpo? Boa Sim, pergunta. tanto que existe pegar o DSM, no capítulo lá dos transtornos por uso de substâncias, a gente vai ver que tem também o transtorno por uso de cafeína. Ou seja, pode ser gerar uma dependência de cafeína, sim. E aí a pessoa precisa cada vez de doses maiores para ter o mesmo efeito que tinha antes. Isso é um dos sintomas da dependência, lógico, entre outros tantos. Mas a cafeína também entra nos sintomas dos transtornos por uso de substâncias. Então a resposta é sim, pode sim. E outra Cada coisa, vez né, mais. Fernando? A questão do ritmo biológico alterado, quando a gente fala sobre os hormônios, né, eles ficam impactam na produção desses hormônios, né? Então a gente tem uma série de prejuízos que as pessoas muitas vezes não levam a sério. Porque, por exemplo, quando eu falo para os meus pacientes, você precisa ter sono regulado. Mas eu não tenho sono, eu não vou para a cama. Eu fico com o meu tablet, eu fico com o meu Kindle, com o meu telefone, vendo série, vendo TikTok. E essa luz azul, né, da tela do laptop, do tablet, né, ela mantém o cérebro em hipervigília. Então, eu tô com insônia, eu vou assistir uma série. A insônia vai permanecer com você, vai ser sua amiga do peito. Vai. Sim, você continua ali estimulando, né? Estimulando o cérebro do mesmo jeito. E aí é pior, né? Você acaba jogando gasolina na fogueira ali. Então não tem. O Pior bom demais. é tirar a luz que vem do teto, né? Botar um abajur, já ir. Igual, assim, os animais, os pássaros, quando vai saindo o dia, vai entrando a noite, eles já vão cada um procurando seu rumo e é tipo uma higiene do sono, né? Fazer a higiene do sono, já se preparar, porque para dormir tem todo um ritual, você tem que se preparar, tem tudo isso. Então, é o que a gente fala da rotina, do hábito, criar esse hábito diariamente, né? Porque tem que ser todo dia. Diariamente. Isso é muito importante, Márcia. Constância. Constância. Voltando a dizer, o paciente
lógico que tem que estar minimamente melhor em relação aos sintomas, né, esse quadro agudo que ele estava, para conseguir ter capacidade de fazendo isso, né? Muitas vezes ele está numa fase, num estado que talvez precise de ajuda de quem está em casa, né? Isso é um ponto importante também. Aí a família, entrar a família junto, não no sentido de ficar cobrando essa pessoa. Você precisa, você tem que, porque essa pessoa está doente, não dá para ficar cobrando assim. É no sentido de ajudar. Então, assim, poxa, se de repente eu tenho o hábito de assistir a televisão à noite e minha esposa está doente, né, está em uma fase, eu vou fazer um sacrifício de desligar a televisão do quarto para que a gente possa ter um ambiente melhor para ela dormir. Então, esse tipo de sacrifício, entre aspas, né, pequeno sacrifício da vida que a gente faz para viver bem em família e principalmente quando tem alguém que está doente em casa. Então, assim, esse tipo de mudança que tem que ser feita no ritmo da casa, às vezes, para poder acolher e ajudar que essa pessoa tenha um ritmo, um ciclo circadiano melhor, uma higiene de sono melhor, uma melhor, um hábito alimentar melhor, né? Então, isso é muito importante, isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa sozinha não dá conta, né? Muitas vezes, porque a doença é muito sofrida. Então, assim. Solitária, né, doutor? A doença. E sabe uma coisa que eu estava conversando até com o Luciano, uma coisa que prejudica muito assim os jovens. Eu tenho pacientes jovens assim universitários que quando entram de férias não conseguem dormir, porque não precisa acordar cedo. Eu digo assim, lembra quando você consegue dormir cedo, que você tem uma rotina, acorda cedo, vai caminhar, vai fazer uma atividade. O prazer que ela diz que tem, ela diz, nossa, eu me sinto tão bem durante o dia, mas ela esquece tudo isso, porque de férias não tem aquela hora de acordar, sai, acaba a rotina, e aí à noite é uma criança, né? Vamos fazer unha, hidratar cabelo, e não dorme. Vai dormir 5 horas da manhã. É difícil quando entram de férias também, porque sai daquele ritmo do horário de acordar para ir para a universidade ou colégio, é complicado. E eles têm uma coisa, né? Todo mundo quer a estabilização, né? O sonho de princesa de todo mundo é a estabilização. Só que as pessoas precisam entender que a estabilização não é a ausência da doença. E que a responsabilidade delas sobre a constância do tratamento, não existe férias para o sintoma, não, gente. Não existe. Cada um tem que fazer a sua parte. Exato. O paciente faz a dele, nós fazemos a nossa, o Fernando faz a dele e tudo vai fluir bem. Mas querem dar férias para o cérebro, vamos embora, tudo de férias. Não, o prejuízo disso é muito grande, porque uma pessoa que ela sofre de insônia por longo tempo, a conta chega na senilidade. Porque o prejuízo cognitivo é grande. A gente não pode achar que o nosso organismo é ilimitado, né? A gente pode fazer tudo contra ele que a conta chega. A conta chega. Se essa pessoa for propensa a um quadro de demência, ela realmente pode desenvolver. Exatamente. Então, e essa questão de por exemplo, férias, isso é geral, né? Não é nem só para transtorno bipolar, né? Como é importante manter a rotina, mesmo nas férias, né? Então, às vezes, o pai e a mãe vão ter que ser firmes aí para segurar a moçada, né? À noite aqui mesmo em casa tem um tal de um PC que mora no quarto do meu filho. Nossa! Que a gente tem que ir lá e falar, meu, desliga isso aí, porque não dá. Doutor Fernando, isso aí é uma pedra no meu sapato. Porque psicoeducação nessa casa não falta, né? Né? Só que assim, mãe, deixa de ser chata. Ah, não, mas eu tô de férias. Não, mas o cérebro não entra de férias. Exatamente. Eu falo assim, meu amor, a tua genética não dá causa, não. A tua genética tá,
Doutor Rafael está dando parabéns pela live. Obrigada, doutor Rafael. Doutor Rafael. Doutor Rafael, psiquiatra, boa noite. Nossa, Rafael. Está dando parabéns pela live. Obrigada. Eu acho que é um convidado futuro para o transtorno pro Bipopapa, eu sugiro, viu? Sabe tudo de transtorno bipolar. Sim. Agora, lá do Gruder também. Doutor Fernando, outra coisa, né? A exposição à luz do sol, ela é muito importante. 20 minutinhos. Acordou, não vai pra tela. Abre a janela, bota a cara no sol, gente. Não precisa nem para o sol, senta na varanda, já está na luz natural, já está colaborando. O cérebro já entendeu que você está acordada. Se quiser pegar o sol, pega. Mas até no dia nublado, abre a cortina, abre a janela, fica no dia nublado, 10, 15 minutos já ajuda bastante. Sim, sim. E olha, você estava falando uma coisa, a doença não tira férias. O paciente estabilizado, ele continua portador de transtorno bipolar. Então, assim, o cérebro que tem que ser carregado aqui, assim, ó, na mão, assim, com muito cuidado mesmo, porque ele é um cérebro vulnerável, mesmo bem medicado. Então, assim, a gente não pode ter ilusão, nem paciente, nem a gente que está aqui tratando, que esse paciente não pode descompensar mesmo com as mesmas doses de medicação que a gente entrou naquela fase de manutenção, que é aquela fase mais preventiva de novos episódios, né? Quando ele saiu da fase aguda. Porque pode descompensar, sim, a gente tem que tomar esse cuidado sempre. E é um cérebro que precisa de muito cuidado. E respeitar o ciclo circadiano é uma das ações mais fundamentais para cuidar bem desse cérebro, que é um cérebro vulnerável a adoecer. Cuidar né? do cérebro. Voltar para mim. Eu acho. Como se cuida do coração, do pulmão, do rim, um órgão tão importante, né? Tem que ser cuidado, e bem cuidado. Tudo que a gente sente aqui vai para o nosso corpo, né? Acho que a gente já falou algumas vezes sobre os processos pró-inflamatórios que o cérebro com transtorno bipolar sofre, né? Que acarreta sobre todo o organismo, né, doutor Fernando? Uhum. Sim, a doença, a gente fala do cérebro, mas o transtorno bipolar acomete o corpo todo. Não é uma coisa, não é dissociado. Não, de forma alguma. Não existe o psicossomático, tá tudo interligado. Sim, tanto que afeta a libido, afeta a energia como um todo, né? Sensação de cansaço. Então, tem uma série de sintomas que vão além da questão do pensamento, da emoção. Então, afeta o próprio sono, apetite, são funções do corpo como um todo, né? Não só funções cerebrais ali de emoção e pensamento, né? E também tem pessoas tem pacientes assim, mas eu acordo algumas vezes à noite, ok, para ir ao banheiro, mas que fique 3 minutos, vai ao banheiro de luz apagada, que a pessoa já está acostumada, vai direto e volta para a cama sem luz, sem mexer em telefone para ver se tem alguma mensagem e continua dormindo, vai embora. Isso até é muito comum depois de uma certa idade ir ao banheiro à noite, né? O que importa é que voltou pro banheiro e pegou no sono rapidinho. Aí não tem... Tem outra coisa, né, doutor Fernando? Por exemplo, uma das alterações de ritmo biológico são essas viagens onde o uso horário é diferente. Acho que isso é importante, né, a gente falar isso. Sim, sim. Toda vez que o paciente for viajar, tiver uma situação dessa, que vai para outro fuso horário, somente fuso horários que são maiores, assim, vou para a Austrália, vou para o Japão, ou mesmo lá para a Arábia Saudita, que já começa a ficar bastante coisa, vale a pena conversar com o médico e uma consulta antes da viagem, checar a medicação, ver como é que está de sintoma, se tem sintomas ou se realmente está sem sintomas, porque é um momento de risco aí, né? E ter algumas orientações para cuidar melhor disso. Então vai ter que encarar esse fuso horário, não vai ter jeito, né? Mas assim, talvez uma das coisas que mais prejudique quando a pessoa faz essas viagens, além da questão do fuso horário, é porque passa a tomar o remédio errado. Esquece de tomar o remédio, deixa de tomar o remédio.
Então, como vai ter essa inevitável alteração do ciclo, até acostumar com esse novo fuso horário, mais do que nunca tem que tomar o remédio direitinho. Não pode esquecer de tomar a medicação, não pode esquecer de levar a medicação. Eu brinco com os pacientes, você vai viajar, primeiro item da mala são os seus remédios. Depois você vai ver de pôr a roupa íntima, o pijama, que for pôr, mas primeiro põe o remédio. Então, essa é uma questão muito importante. Nossa, doutor Fernando, você tocou nesse assunto. Você me lembrou que essa semana uma paciente minha, ela tinha viajado e quando ela estava dentro do avião, ela lembrou que ela estava sem nenhum remédio. Ela esqueceu a frasqueirinha de remédio em casa. E ela teve um ataque de pânico dentro do avião. Ah, Aí, assim que ela desembarcou, ela me mandou mensagem. Eu falei assim, manda mensagem para o seu médico e pede indicação, que ele dê a indicação de algum colega dele na cidade onde você está, que era aqui no Brasil mesmo, que possa pegar uma receita e ter acesso aos seus remédios. Mas ela entrou num nível de desespero, eu fiquei com muita dó. Porque a pessoa, rapidinho, ela desestabiliza. Tem muitos pacientes que melhoram, que passam por essa fase aguda, que melhoram mesmo e tal. Muitos pacientes valorizam muito, percebem a importância que tem a medicação na vida deles, né? Outros nem tanto, infelizmente. Acho que dá para largar o remédio, tal, o tratamento, e acabam tendo. Aí a conta vem, né, Luciana, como você diz aí. Depois vem a conta, né? E aí, mas esses pacientes, eles vêm, e numa situação dessa, passam a entrar em desespero mesmo, porque eles sabem da importância, né? Sim, ela já teve várias crises, então ela estava muito bem, e ela foi para um congresso de pedagogia e ela esqueceu essa frasqueira, né? Mas ainda bem que ela conseguiu esse contato médico em São Paulo, ela é do Nordeste, e ela pôde fazer a compra dos remédios dela. Mas você veja, só a possibilidade dela pensar de ficar sem o remédio, de ter outra crise, ela desencadeou uma crise. Já teve a crise. Já teve a crise. Porque assim, ela é bem disciplinada com o tratamento dela, porque já sofreu muito. Exatamente. Né? Porque a gente precisa voltar a falar, né? Eu sempre falo em toda live que o medicamento é o melhor amigo do bipolar. Uhum. É neuroprotetor. Neuroprotetor. Ele vai evitar muita coisa ruim. E embora, né, a pessoa possa achar que ela está bem, um estresse desestabiliza, né, doutor Fernando? Com certeza. Pode desestabilizar, com certeza. Porque não é linear o processo do tratamento. A gente tem a diversidade, desafios diariamente. Uhum. Né? E às vezes uma vaciladazinha no tratamento abre espaço para uma nova crise. Porque isso é muito fácil de acontecer. Sim. Tem um paciente estável e conseguiu um emprego noturno. E desestabilizou. Conta veio e estou trabalhando o que é inegociável. Uhum. É verdade. Tem coisas que são inegociáveis no tratamento do transtorno bipolar. É muito difícil isso, porque a gente vê essa questão e fica numa dificuldade muito grande, né? Tem pacientes que, né, a Fabiane, que mudou aqui, tem pacientes que não tem jeito, precisam trabalhar, e aí como é que eu faço? E só tenho essa opção, só tenho essa opção. Exatamente. Aqui uma pergunta para você, doutor Fernando. O aripiprazol ajuda no transtorno bipolar tipo 2? Sim, ajuda sim. É uma medicação que pode ser usada para hipomania e para também na hipomania mista ou na depressão mista, nessas fases, tá? Em dose adequada, não em dose baixa. Então, o aripiprazol ele é usado na depressão unipolar em dose baixa como adjuvante dos antidepressivos.
E isso na depressão unipolar. Agora, para transtorno bipolar, ele tem que ser usado já em doses mais altas, e existe um mínimo de dose, e nunca para depressão pura bipolar, tá? Então tem que sempre os quadros de ativação ou nos estados mistos. Estou bipolar e sou plantonista 24 horas. Provavelmente é um estudante de Medicina. medicina, Cirurgia. cirurgião, futuro cirurgião. Futura médica cirurgiã. Boa sorte, mas assim, já vai programando sua vida para ficar só 12 horas, não mais 24. 12 horas diurna, por favor. Aí tem outra aqui. Qual é a dose do lítio para chegar na dose terapêutica? A dose terapêutica do lítio, ela vai de 0,8 a 1,2, tá? A litemia no sangue. Para se atingir essa dose, cada um vai ter uma dose, um número de miligramas seu. Então, assim, tem gente que para chegar em 0,8 de litemia precisa de 600 miligramas. Tem gente que precisa de 1.200. Para dar um exemplo, assim, então a dose em termos de miligramas, ela não é igual para todo mundo. Vai depender muito da litemia, tá? Que vai ser dentro dessa faixa, sendo que em alguns casos é possível deixar um pouquinho mais baixo, entre 0,6 e 0,8 também, tá? Mas isso é muito individual junto do psiquiatra que tem que ser visto, tá? Essa questão aí, mas a faixa terapêutica mesmo de 0,8 a 1,2. Mesmo porque cada pessoa manifesta os sintomas de uma forma muito singular, né, doutor Fernando? Isso, então, porque assim, tem a questão, isso é muito importante. A faixa terapêutica é essa, mas o que manda é a clínica, né? Então, assim, é como o paciente está. Então, às vezes, não adianta eu querer buscar uma faixa, chegar na faixa terapêutica a todo custo, sendo que o paciente está tendo efeitos colaterais, e com uma faixa um pouco menor, como eu falei ali, mais perto de 0,6, ele conseguiu ficar assintomático e sem efeitos colaterais, ou que ele consiga, pelo menos, tomar o lítio, né? E aí aí que entra a questão de manejo medicamentoso, porque às vezes vai precisar associar outras medicações junto com o lítio, e vai depender muito da clínica da pessoa, tá? Se ele não tolera doses que chegam na terapêutica, mas tolera uma dose menor e há alguma resposta com o lítio, às vezes a gente tem que fazer associações mesmo. E a pessoa precisa fazer exame de litemia, né, para esse acompanhamento. Isso, os exames de litemia. Uhum. Tem que ser. Temos um minuto, gente. É uma pena, porque está tão bom, quando vai ficando Passou bom. rápido mesmo. Muito. Passou rápido. Então, E é sempre muito bom, né? O nosso bipopapo é sempre muito bom. sempre. Mas não pode durar mais que 1 hora. Pois é. E por isso que ele é semanal, né? Para a gente poder estar sempre. Para quinta, a gente está aqui no Bipopapo, desconstruindo preconceito, imaginário, né? Todo esse imaginário acerca do transtorno bipolar, e sempre ressaltando que não abandone seu tratamento, não abandone sua medicação, não abandone seu médico, não abandone sua psicóloga. Tudo isso é muito importante. É multifatorial, né? Juntos a gente consegue a estabilidade. Ou seja, o tratamento é inegociável. Isso é inegociável Dá um print mesmo. aí para tirar uma foto, Luciana. Eu já falei. Primeiro bipopapo, porque não sei o que aconteceu, Luciana. Dessa vez eu te enxerguei no bipopapo, dos outros eu não estava te vendo. Primeira vez que você vê a Luciana, né? Esse trem é doido mesmo, né? Dá um print para tirar uma foto nossa. Márcia, eu não sei tirar foto usando isso. Você está no telefone? Estou, mas... Tira aqui, peraí. Então tá. Tira. Tirou? Tirei. Vamos ver como é.
Eu não sei fazer isso, gente, eu Eu confesso. sei, mas é porque a legenda está toda em cima de mim. Se eu tirar daqui, eu não saio na foto. Eu fico só as perguntas. Mas a Márcia saiu, não saiu, doutor Fernando? Oi, voltei. A Márcia É que eu tenho que tirar outra, porque não ficou boa aquela Tá. lá. ficou boa? Voltei, peraí. Voltei. Deu certo? Não, vamos lá, de novo. Um, dois, três e. Foi? Ih, não tá indo, não? Agora foi, agora foi. Beleza, agora foi. Gente, obrigada pela Obrigada participação de vocês. Para. Obrigada, doutor Fernando, mais uma vez, padrinho do Bipopapo. Valeu. Vamos nos encontrar É em uma honra. abril, né, doutor Fernando? Aí, Abriu? lá no evento do Diego, doutor Diego Tavares. Você vai, Ah, né? não, eu acho que não, porque eu não sou aluno. Você não vai? Dia 26 de abril? É do Dr. É, Diego, especificamente, né? é. Não, eu ainda não fiz o curso com ele, ainda não tô aluno dele. Não, mas você não vai participar do evento? Vai sim. Qual é o evento? Não sei. Você vai saber. Márcia, Ah, manda para ele. vou mandar. Ele, vou dizer eu não sei se ele tá aqui na live ainda, mas ele estava na live. Diego, estava aí? Eita, Tava. Não, não vi. eu também não vi. Então, é Ele porque a gente quer levar sua primeiro caneca. entrou na live uma hora A lá. sua caneca do Bipopapo está guardada, né? Lógico. Essa canequinha. Ah, eu vi aí, gostei. Legal. A gente escolheu. Eu sou apaixonada por Van Gogh, né? Aí eu escolhi a estampa do Noite Estrelada. Boa. Eu acho Show. que ficou bem simpático. Ficou. Ficou mesmo. A sua vai Adorei. guardar, doutor Fernando? Opa, obrigado. Um Legal. beijo, bom carnaval. Mais uma vez, obrigada pela participação sua, Obrigado de a todos vocês. vocês. E nos vemos em breve. Bom carnaval aí. Tchau, tchau. Também. Beijo grande. Tchau. Tá saindo. Ai, gente, não sei se... Não sei como é que sai, Luciana. Eu não sei salvar esse trem. Salva, por favor. Pede Belinha. Belinha não tá em casa, Márcia. Gente, um dia. Ah, já sei. Não, não sei, já foi.